inferno subir aqui, viu? Falar a verdade. Mas é o temor, né? A gente quer sempre passar o melhor. Quer sempre passar algo que vem de Deus, algo abençoado. E quando o Remo veio me chamar, eu falei para ele: nossa, Remo, olha, tem algo que Deus está trabalhando na minha vida que eu gostaria de falar. É muito difícil quando a gente comete um erro, quando a gente tem um trabalhar a ser feito e a gente muitas vezes rejeita aquilo, a gente muitas vezes tem dificuldade em aceitar, ou dificuldade até mesmo, né, em falar sobre aquilo. E Deus foi trabalhando muito isso em mim. E eu desejo que tudo que eu falar aqui realmente venha do Senhor, seja de Deus. Amém? Bom, vamos lá. A segunda parte, na verdade, deixa eu ver. Bom, é muito interessante que a segunda parte veio antes da primeira. Então, eu não queria pôr a primeira, mas eu entendi que foi de Deus. Lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Obrigado, meu querido. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Eu estou na versão NVI. Ela fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quando eu li essa passagem, Deus colocou no meu coração o desejo de pesquisar, sabe? E realmente entender como que nós estamos destruindo o santuário de Deus. Gente, é muito forte isso, né? Nós somos o santuário de Deus e se nós destruirmos o santuário de Deus, nós seremos destruídos. Deus dará um castigo muito pesado. E eu fui pesquisar, eu descobri que teve um movimento que chama cristianismo muscular. Eu não sei se alguém aqui já viu sobre isso. Ficou muito famoso no século XIX, 1850, por aí, que foi uma galera, como que se diz? Eles começaram esse movimento e nessa linha de raciocínio, eles pregavam muito sobre isso, sobre o corpo, sobre o santuário e principalmente sobre, né, como o próprio nome diz, cristianismo muscular, né? Eles realmente falavam muito sobre essa questão da gente cuidar do nosso corpo, da gente cultivar, da gente cuidar muito bem da nossa saúde. E é muito interessante que tem um cara que chamava, né, Baron de Coubertin. Ele é conhecido como o pai das Olimpíadas, porque ele criou, deu origem às Olimpíadas, né, que a gente conhece hoje. E ele se inspirou em duas coisas. Primeiro foi nesse cristianismo muscular, e o segundo foi numa espécie de Olimpíadas que tinha na época da Grécia. E é muito interessante que quando eu pesquisei aqui, eu vi, né, que eles consideram, né, o corpo como algo sagrado mesmo, que nós temos que cuidar muito bem, né? Nós recebemos esse corpo e nós não podemos, como diz, né, destruir esse corpo. E eu fui estudar e eu comecei a refletir sobre isso, comecei a meditar nessa palavra e falei, nossa, como que nós estamos destruindo, né, esse santuário? Eu cheguei em 3 coisas. A primeira é o corpo físico. O segundo é a mente. E o terceiro é o espírito. E
sabe? Às vezes a gente não toma muito cuidado, a gente... eu passei por uma fase muito, muito complicada, que muitos aqui sabem que eu era 50 quilos mais gordinho, e foi muito difícil de eu sair daquilo. E hoje, olhando para isso, eu vejo que o nosso corpo, se a gente não cuidar muito bem da nutrição e das atividades físicas que a gente faz, a gente pode destruir o nosso corpo. E não é bênção isso. É claro que comer um lanche de vez em quando, com os amigos ali, uma vez por semana, um negócio assim, é tranquilo, mas quando isso começa a virar um hábito, quando isso começa a virar uma coisa assim do dia a dia, todo dia a gente comendo coisa ruim, assim, que não faz bem para o nosso corpo, comendo coisas industrializadas, e a gente não praticando exercício físico, isso faz muito mal para o nosso corpo. A mesma coisa com a mente, né? Quem que você ouve? Quem que você dá crédito? Quem que você confia? Temos que tomar muito cuidado, porque a palavra admirar, se vocês forem pensar, o que significa admirar? Quem que nós admiramos? Porque se a gente admira alguém, é porque essa pessoa, ela tem algo ali que a gente quer ser, tem alguma característica dessa pessoa que a gente quer ser igual. Né? E é isso que é admirar a pessoa. Você vê alguém que você constrói ali como uma pessoa, um exemplo a ser seguido. E a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente admira, quem a gente segue, porque isso pode chegar num ponto que... Eu estava conversando, inclusive, com o Marcos sobre isso, algumas semanas atrás, e a gente estava conversando como é perigoso isso. Às vezes a gente ouve alguém, e a gente ouve essa pessoa falando, e a gente fala, nossa, incrível, né? Que pessoa incrível. E às vezes a pessoa fala alguma coisa que vai contra tudo que a gente acredita. E às vezes, em vez da gente parar e pensar e realmente, sabe, orar e falar com Deus, Pai, sabe, realmente pedir ajuda do Pai e conversar, às vezes a gente aceita aquilo simplesmente porque uma pessoa que é falho como nós acredita, simplesmente porque a pessoa falou algo que uma pessoa que a gente admira falou algo. E isso pode não ser muito bênção. Por isso que a gente tem que estar muito maduro, a gente tem que crescer para aprender depois discernir isso. E muitas vezes a gente não consegue discernir, a gente não tem esse discernimento, principalmente quando a gente está no começo da fé, quando a gente está aprendendo. Então é um negócio muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado. E a terceira parte, né, corpo, mente, e a terceira, espírito. Nós temos que orar, meditar a palavra todos os dias, todos os dias. A gente precisa, sabe, conversar com o Pai, não somente para coisas espirituais, mas para tudo que a gente for fazer, sabe, falar com o Pai, orar, meditar, pedir perdão, pedir conselho, sabe, realmente, todos os dias, tá ali na presença. E uma vez eu falei com uma pessoa... isso era num contexto profissional, e essa pessoa me falou, deixa eu ver, ela era uma pessoa de vendas, né, que trabalha com vendas, e ela me falou, eu não nasci para mandar, eu não nasci para fazer as coisas, eu nasci para obedecer mesmo. E ela falando isso num contexto profissional, né, que ela tinha sofrido ali, tinha sofrido muito assim na questão profissional. Ela falou, assim, simplesmente... Pô, mais perto? Ah, meu querido, valeu. Eu conversando com essa pessoa, e ela falou, né, ela falou essas palavras, e eu fiquei pensando, poxa, quem que te falou isso? Né? Quem que te disse isso? Será que foi bênção isso para a sua vida? Será que... Porque para você realmente acreditar nisso, sabe... Gente, se quando veio do Pai, se foi algo que você orou, que você meditou sobre aquilo, amém, glória a Deus. Mas quem te falou isso? Que você não pode? Né? Uma vez eu estava vendo uma palestra de um cara que chama Kevin O'Leary. Ele é um bilionário, super, ultra, tal, e ele é um homem de negócios, assim, excelente.
E ele falou o seguinte questão, ele falou, a única pessoa que eu deixo, que ele tem vários e vários CNPJs, tem várias empresas, e ele falou, a única pessoa nas minhas empresas que pode ganhar mais que o CEO, mais que qualquer outra pessoa, são os vendedores, né? Então, eu falei, nossa, né, para o cara estar falando um negócio desse é porque, né, assim, ele tem muito embasamento, né? E para a pessoa que me falou isso, ela trabalhava com vendas, e eu fiquei pensando, nossa, quem te falou isso, né? Será que isso realmente foi bênção para a sua vida? E eu comecei a orar e meditar numa palavra que eu li bastante essa semana, inclusive falei nos juniores ontem, que é Isaías 55, 2. Lá em Isaías 55, capítulo 55, versículo 2, ele fala: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A nossa alma se deliciará com a mais fina refeição, se a gente fizer o que ele diz: comam o que é bom, escutem-me. E aqui ele diz, um pouco antes, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, né? Por que, né? Gastar o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Ontem nos juniores, eu falei uma outra mensagem que esse mesmo versículo me passou. E hoje eu gostaria de perguntar para vocês, quanto tempo que a gente perde por dia? Quanto tempo que a gente perde fazendo coisas que não têm sentido, coisas que não vão agregar nada para a nossa vida, que não vão ajudar ninguém, coisas que realmente não são bênção, sabe? Quantas horas, hein, que a gente gasta por dia? 2, 3, 5, 10? Cada um vai ter uma resposta, mas você, no seu interior, você sabe. Você tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado em como nós gastamos, como nós investimos o nosso tempo. Porque a gente pode chegar a um ponto na nossa vida que a gente olha e fala, nossa, se arrepende, sabe? E olha para trás e fala, desperdicei a minha vida, sabe? Muito comum, assim, o pessoal fazer vídeo com idosos em centro de idosos, agora não, né? Mas antes, com idosos, e o pessoal fala, né? Coloca eles para falar e tal, e eles falam, olha, eu me arrependo de quando, não sei o que lá, eu me arrependo de... Eles sempre, muitos arrependimentos, eles não fizeram isso, não fizeram aquilo, deixaram de fazer isso, deixaram de fazer aquilo, sabe? E gente, eu sei que né, chovendo no molhado, mas a gente precisa aprender, sabe, a usar o nosso tempo para as coisas de Deus. A gente precisa aprender a usar o nosso tempo para o Senhor, sabe? Comer do que é bom, né? Comer do que é bom, para que a nossa alma se delicie. Temos que parar de trabalhar arduamente naquilo que não satisfaz. E eu te pergunto, o que é que não satisfaz? O que será que não satisfaz? Será que ficar nas redes sociais 4, 5 horas por dia tá bom? Será que isso é joia, top? Será que jogar videogame 4, 5 horas por dia ou mais é bênção? Será que você não vai se arrepender disso lá na frente? Aí tem muita gente que fala, né, mas, né, pô, videogame, né, tem gente que tá ganhando muito dinheiro com isso e tal, mas se você for ver a rotina desses caras, assim, ó, eles acordam, os caras vão, treinam, a maioria, né, tem um exercício físico ali, uma rotina bem pesada, porque o cara tem que ter um desempenho muito bom, ele não pode cansar, e o cara, a pessoa passa o dia todo trabalhando naquilo com olhos profissionais, ele não está ali para se divertir, ele está ali para, agora eu vou me aplicar nessa área, eu vou desenvolver reflexo de não sei o que, o cara pega livro, caderno, sabe, faz planos e tal,
Então, assim, eu creio que, pelo menos aqui entre a gente, não tem ninguém fazendo isso, né? Ninguém que joga videogame fazendo isso, né? Então, essa resposta não é muito válida, né? E, sabe, às vezes a pessoa fala, mas eu estou me divertindo, né? Eu estou relaxando, eu estou em entretenimento. E realmente, muitas vezes, a gente precisa desse tempo, mas será que 4, 5 horas por dia, que seja 3, será que isso é bom, sabe? Eu tenho certeza que não. E tem o pior, né? Quando a pessoa fala, mas não tem nada melhor para fazer, né? Não, né? Não. É você que não quer fazer nada melhor. Sabe? A gente tem a palavra que está aqui. A gente pode falar com Deus o tempo todo. A gente pode, sabe, abençoar a vida de um irmão. A gente pode, sabe, nos aplicar coisas para o lado profissional. Não importa que a gente é jovem, né? Muitos aqui ainda não têm 18 anos, mas a gente precisa começar a usar o nosso tempo para as coisas que são de Deus, para as coisas que são bênção. Nesse mesmo capítulo, em Isaías 55, nos versículos 12 e 13, ele fala: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, sinal eterno que não será destruído. Será que a gente realmente está gerando esse sinal eterno que não será destruído? Será que a gente está cheio de espinheiro ou será que a gente está crescendo pinheiros? Será que a gente está cheio de pinheiros? Né? Roseiras bravas ou murtas? Sabe, a gente é igual a essas árvores. Vocês sabiam que as árvores têm um processo natural na floresta, que elas vão ficando secas, né, os galhos vão ficando secos e os galhos caem. Né, vai ficando seco, cai. E isso acontece, né, bastante ao longo da vida das árvores aí. E eu digo, por que o chão da floresta não é cheio de galho? Né, não é cheio. Né, tem árvore que vive 1000, 2000 anos. Né? Por quê? Por causa de fogo. Né? É um processo natural, onde vai acumulando galhos, até que chega um momento que acontece um fogo, né? Um fogo, claro, num certo grau, num certo nível, e esse fogo queima os galhos, não mata as árvores, porque as árvores têm uma resistência até certo ponto, quando o fogo é natural. Inclusive, tem muitas árvores que nem mesmo jogam a semente se não tiver fogo, se não tiver esse fogo nesse certo nível. Tá? Então, é um processo natural. Né? Vai girando galhos, né? Quando o galho seca, que ele não serve mais, ele não presta, vem o fogo, né? ele cai, vem o fogo e queima. E nós somos muito, muito parecidos com as árvores nesses sentidos. Sabe, muitas vezes a gente está cheio de galhos, né? Tão cheio de galhos secos. Às vezes a gente está passando, a gente encontra alguns ali, a gente vai até pegando para a gente, né? Mas tem um problema, né? Porque o fogo vai vir. Chega um ponto que a gente nem sabe mais quem a gente é, de tanto galho seco, de tanta coisa inútil que a gente está acumulando para a gente. E é realmente preocupante, porque o fogo vai vir. O fogo vai vir. Deus está o tempo todo, tentando, todos os dias, vem com o fogo, e a gente rejeita. Mas chega uma hora que o fogo pode vir, mas pode não ser de Deus. E a gente vai estar cheio de galhos secos. O que será que vai acontecer? Muito triste quando, não sei se vocês, bom, a gente sempre, infelizmente, é muito comum a gente ver pessoas que foram rejeitando, foram acumulando galhos secos, até que chegou uma hora que o fogo veio e não sobrou nada.
E a gente vê essas pessoas andando por aí, como se fossem corpos. A gente não sabe nem se a pessoa está viva por dentro. E aí, nesses casos, só por milagre mesmo, porque é muito triste. É muito triste. Se a gente se encher de galhos secos, vai chegar uma hora que vai queimar. E vai queimar muito. A gente não pode deixar chegar nesse ponto. Deus está o tempo todo ali, ó. Vem aqui, filho. Vem aqui, eu tô aqui, ó. E a gente aqui, ó. Mas o lado bom é que a gente tem a promessa do Pai, né? Aqui, como a gente viu, aqui no 12:13, se a gente realmente deixar Deus trabalhar na gente, deixar Ele queimar todos os dias, vai chegar uma hora que os nossos espinheiros vão cessar. E os nossos pinheiros vão começar a crescer. E é muito interessante que tem alguns fatos aí de pinheiros. Eu fui estudar, fiquei curioso, falei, vou ver pinheiro, né? Sei lá. Aí eu comecei a estudar e é muito interessante, gente. Vou falar alguns fatos aqui sobre o pinheiro. O pinheiro contra o espinheiro. O espinheiro é um termo que fala sobre 70, acho que era mais 70 tipos de plantas que tem espinho. O interessante é que a maioria dessas plantas, elas crescem em qualquer lugar. Se cair aqui um pouquinho, nasce aqui mesmo. Cresce em qualquer lugar. Tem um monte esparramado por aí. O pinheiro não. O pinheiro, ele tem que ter um solo certo, um solo propício, e tem que ter um clima propício. O pinheiro, ele cresce em áreas muito frias, em ambiente frio, né? Ele precisa do ambiente certo, ele precisa do terreno certo. Ele não cresce em qualquer tipo de terreno. E o interessante é que o pinheiro, ele é um tipo de planta que ele é verde o ano inteiro, né? Ele não cai as folhas dele, né, como a gente vê por aí comumente. E um fato interessante é que quando chega o outono as plantas vão ficando, vão mudando as cores, vão ficando bonito. É bonito só pra gente, porque aquilo é um sinal que a planta está morrendo, a folha, né, a árvore está morrendo, e ela está lutando para manter as folhas, né? Quanto mais ela luta, mais vai mudando a cor, né? Então é bonito só por fora. Igual a gente, se a gente deixar ficar acumulando galho, né? É bonito só por fora. E o pinheiro, ele tem, né, esse fato aí, que ele fica verde o ano inteiro. Ele não cai de uma vez as folhas. Ele cai uma, cresce uma. Cai outra, cresce outra. E seguindo a analogia, se a gente quiser ser uma pessoa estável, que é verdinha, né, vamos falar assim, durante o ano todo, se a gente quiser ser essa pessoa, sabe, que é bem, está no caminho do Senhor, sabe, está ali, a gente precisa primeiro plantar os nossos pinheiros num solo fértil, num solo bom e num clima adequado, num ambiente adequado. As nossas raízes precisam estar fincadas na palavra, a gente precisa estar baseado na palavra, porque se a gente não tiver, é difícil a gente aguentar o que está por fora, né? O que está por vir, né? O que está lá fora. E se a gente realmente basear na palavra, se a gente realmente seguir, fizer tudo muito bem certinho, virão pinheiros fortes, virão pinheiros saudáveis, virão as murtas, né? Como também diz. Mas a gente precisa estar num solo bom, a gente precisa estar num solo fértil, sabe? Se a gente não tiver num solo muito bom, num ambiente correto, a gente não vai florescer, a gente não vai crescer. A gente precisa estar primeiro, né, na mão do Senhor. A gente precisa ler a Bíblia e falar, Pai, será que é isso? Será que não é? Sabe, todo mundo que já cometeu erro, né? A gente comete erro, na verdade, o dia todo, né? Mas tem aqueles erros que a gente fala, nossa, putz, deu ruim. Gente, sinceramente, eu falei para vocês eu falei com vocês, né, com alguns ontem na tribo, e eu cometi um erro na quinta-feira.
sabe? E esse versículo me ajudou a entender que eu não era para eu sair mudando, tentar mudar as outras pessoas. Não era para eu tentar corrigir as outras coisas. Era para eu mudar. Você está dando tudo errado, eu tenho que mudar. Sabe? Não é os outros, não é outra pessoa, as outras coisas, os objetos, os ambientes. Não, é eu que estou errado. Sabe? Se está dando errado, vamos checar o solo. Vamos ver se realmente se a raiz está profunda, se o solo está fértil. Né? Vamos ver se o ambiente está bom. Né? Será que está o clima propício para crescer? Ou será que não? E tem uma coisa muito interessante que pouquíssimas pessoas sabem sobre os pinheiros. Demorou. Perdão. Demorou um pouquinho para eu descobrir isso, mas eu estava pesquisando sobre os pinheiros e é muito interessante que as folhas dele aguentam até temperaturas de menos 196 graus. Sabe o que é isso? Nitrogênio líquido. Né? E aí vocês podem falar, nossa, mas nitrogênio líquido, caraca, não aguenta mesmo, será? E o que acontece? Ele aguenta, mas tem um segredinho. Se você pegar as folhas do pinheiro, você colocá-la e jogá-la direto no nitrogênio líquido, ela morre, ela não aguenta. Mas se você pegar a folha do pinheiro, for esfriando ela devagarinho, for colocando, for deixando cada vez mais frio, e aí você coloca ela no nitrogênio líquido, ela sobrevive. Ela fica ali, e depois quando você tira, na verdade acontece um processo lá que a casca dela protege ela e faz com que ela mude e tal, mas enfim, ela sobrevive, depois você tira, a hora que volta para ambientes mais quentes, ela está viva. E para a gente ter essa casca, né, para a gente conseguir chegar até nessa temperatura aí que a gente depois vai poder aguentar praticamente qualquer coisa, a gente precisa estar firmado na palavra. A gente precisa estar, sim, ler a Bíblia todos os dias, gente. Nossa, de verdade. Na verdade, tem pouco tempo, né? Tem algumas semanas que eu estou tentando ler a Bíblia todos os dias. Gente, é transformador. É transformador. Você começa a perceber coisas que você faz. Nossa, mas aquilo não estava de acordo com a Bíblia. Aí você vai fazendo as coisas, você está falando, como o Luizinho falou ontem, né? Que ele passou perto de um rapaz e ele conversou com o rapaz, nossa, chorou, ficou em prantos, e como muitos outros, né, testemunharam também. Se a gente ler a Bíblia todos os dias, a gente vai olhar para uma pessoa e falar, nossa, eu acho que essa pessoa tá precisando da palavra. Vai ser mais fácil para a gente falar com a pessoa, vai ter uma barreira menor. O medo sempre vai ter, né? O medo ele não se vai, mas a coragem aumenta, a gente fica mais corajoso, fazer as coisas do Pai, as coisas do céu. E a gente não pode deixar isso passar, a gente não pode deixar com que isso tome conta das nossas vidas, de maneira que a gente olhe para trás e fala, nossa, estou cheio de galhos, o que eu faço agora? Ora, joelho no chão e ora. Sabe, quando eu estava, na verdade eu já gostaria de chamar o louvor, é uma palavra um pouco mais curta. Quando eu estava, acho que a maioria que sabe, né, que eu passei por um período de depressão muito conturbado, muito difícil. Quando eu estava nesse momento, nesse período, nossa, tudo que eu queria ali era, sabe, alguém viesse e falasse, não, tá tudo bem, cara, tá, nossa, fica tranquilo, né, vai dar tudo certo, né? E infelizmente, assim, demorou para eu perceber, demorou para eu entender, sabe? Mas quando eu entendi, eu ouvi o Pai, filho, eu tô aqui, pode ir, vai dar tudo certo, sabe? Eu vou com você, pode confiar. E assim como o Remo disse na abertura, que testemunho que a gente está dando, sabe? Será que a gente está deixando Deus queimar todo dia? Será? Ou será que a gente está evitando? Será que a gente está simplesmente colocando isso de lado porque vai doer?
será que a gente está deixando Deus trabalhar a gente? Sabe, eu gostaria de orar. Ó, Pai. Senhor, eu rogo em Teu nome, Pai. Eu clamo a Ti, Pai. Pai, que o fogo desça, Senhor. Que esses nossos galhos secos, Pai, queima, Pai, queima, Pai. Arranca tudo que não presta. Arranca essa natureza adâmica, Pai. Sabe? Deixa só o que for de Deus. Ó, Senhor. Pai, nós somos os vasos em Tua mão, Pai. Pai, o Senhor é o olheiro. E nós nos colocamos, Pai, na Tua presença. Para que o Senhor faça, Pai, nos molde com as Tuas mãos, de acordo com a Tua vontade, para os Teus caminhos, Senhor. Nós nos deixamos, Pai, ser quebrados, para que o Senhor nos faça novo. Ó, Senhor, eu não quero que após o fim, depois que Jesus voltar e a gente for para o céu, e a gente chega lá e ouvir de Deus, assim como Saul, ouvir que o Senhor se arrepende de nós. Não, Pai, eu não quero isso. Ó, Pai, assim como os pinheiros, nos faça crescer saudáveis, Pai, nos faça verdes o ano todo, Pai. Sabe, o tempo todo que nós não deixemos o inimigo tomar conta, Pai. Que a gente não deixe a nossa natureza errônea, a natureza adâmica, essa coisa ruim que nós temos em nós tomar conta, Pai. Ó, Senhor, nós nos colocamos na Sua presença, Pai. E nós nos colocamos totalmente para o Senhor, Pai. Por favor, Pai, venha, faça, Pai. Nós deixamos queimar, Pai. Deixa, Pai, deixa. Por favor, Pai. Que a gente possa entender todos os dias, Pai, todos os dias, isso que está na Sua palavra, Pai, isso que está na Sua palavra, que a gente, ó, Pai, queime nossos galhos secos, Pai, eu oro em nome de Jesus, amém.